Amém? A palavra que eu quero compartilhar hoje com você, ela segue a última palavra que eu preguei aqui, né? Eu falei sobre a importância de vivermos em comunhão. E o tema da mensagem de hoje é o poder da koinonia. Essa palavrinha grega, koinonia, ela tem um significado muito conhecido entre os cristãos, que é a palavra comunhão, que expressa na verdade o que é a vida da igreja. Muitas pessoas conhecem igreja de várias formas, como um prédio, como um lugar de reunião, mas na verdade igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos membros. Igrejas são pessoas, né? Esse prédio aqui não é igreja somos nós, amém? Por isso que você está vendo aí muitos irmãos com a camiseta dizendo nós somos a igreja, porque isso é o que nós cremos, isso que de fato é a verdade bíblica sobre a igreja. Então isso aqui não é um templo, a Bíblia diz que vós sois o tabernáculo de Deus entre os homens, nós somos o templo de Deus, e onde estiverem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, Jesus disse ali, eu estarei e manifestarei a minha glória. A presença de Deus também vai estar, onde dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus. Então, existe um poder sobrenatural, que acontece quando nós nos reunimos. Você pode ver aqui hoje no início, e para você que está nos visitando pela primeira vez hoje, não se assuste. Eu sei que parece um negócio meio louco, né? E eu tenho uma teoria comigo. Crente que é muito certo, ele é meio fraco. Porque crente para mim tem que ser louco. Porque como que o Espírito Santo vai usar alguém que é tudo muito certinho, quadradinho? Para mim, essas coisas muito organizadinhas, certinhas, combinam muito, sabe com o quê? Onde você vai é tudo organizado. Oi? Cemitério. É um túmulo do lado do outro, é as gavetinhas um do lado do outro, muito organizado e às vezes até muito bonito. Mas o que tem lá? Morte. Mas você vai na casa de alguém que tem 12 filhos, tudo pequeno. Você não vai encontrar aquelas xícaras de porcelana na cristaleira. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar o tapete da porta bem colocadinho, limpinho, organizado. Com 12 filhos. Com 12 filhos, a mãe quando termina de arrumar lá no quarto, ela tem que voltar para a cozinha, que já está uma bagunça de novo. Pastor, mas está bagunçado. Pois é, mas essa casa tem vida. E onde tem vida, tem alegria. Então o que você viu aqui, parece bagunça, mas não é, é a vida fluindo. E no meio dessa bagunça aparente, pessoas são curadas de câncer, sabia? E no meio dessa bagunça que algumas pessoas julgam, pessoas são curadas de depressão, casamentos são restaurados, unção de Deus é liberada. Por isso eu digo para você, que está nos visitando hoje pela primeira vez, ou nos assistindo aqui pela nossa live, nós não somos sempre assim, mas como eu gostaria que nós fôssemos. E quem sabe podemos ser sempre, amém? Isso varia da fome e da sede de cada um. Então a vida da igreja é uma vida de reuniões. As pessoas perguntam, pastor, qual que é a igreja certa para estar? A pergunta tem uma resposta muito simples e fácil. O padrão de igreja está na Bíblia. Está em Atos dos Apóstolos. Sabe como é que nasce a igreja? Atos capítulo 2. Em Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que eles foram confundidos na reunião do primeiro culto da igreja? Com pessoas bêbadas. Então o negócio estava maluco. Estava doido. Sério. Esse é o estilo de igreja. Esse é o tipo de igreja. Bíblico. Então nós queremos nos parecer o máximo com a Bíblia possível. Por isso nós damos liberdade para o Espírito operar. Amém? Então, há um poder quando estamos juntos. Nós passamos por uma era em que muitas pessoas, me desculpem quem está assistindo online, tem o seu momento para assistir online, mas não é ser igreja online. Não é. Porque todo cristão deveria cultuar a Deus presencialmente. Essa é a verdade. Por quê? Porque você sente um calor. É diferente, você está vendo aqui na live, você está na sua casa aí, sentado no sofá, com o pezão em cima ali, às vezes dá uma cochilada, a criança chora, o cachorro late, o gato mia, entendeu? Você não está prestando atenção. Pastor, eu estou, tá bom, eu vou acreditar, mas não é a mesma coisa que está aqui, porque a vida da igreja é uma vida de reuniões.
Então, quando você está aqui no poder da comunhão, há uma unção que é liberada. Eu falei isso na semana retrasada. Eu falei e eu vou repetir hoje. Salmo 133, por favor, projeta para mim. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver uma aguinha aí para o pregador. Eu sei que hoje a participação foi pouca aqui, mas uma garrafinha d'água eu acho que dá para ser, né? Aleluia. Salmo 133, 1. Lembra que eu falei aqui? O que significa esse ó? É uma expressão de alegria. Oh, você fala, oh, fala para o irmão que está ao seu lado, oh, fala assim, como é bom. Olha para ele e fala assim, e agradável cultuar a Deus com você. É isso que está dizendo aqui no Salmo. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Próximo. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a comunhão alegra o Senhor. Alegra o Senhor quando estamos juntos, a alegria sendo liberada. Porque ele diz, ó, quão bom e agradável é que vivam juntos os irmãos em comunhão. Mas por que às vezes há uma resistência para viver em comunhão? Um dia alguém veio na nossa reunião, falou assim, pastor, eu vi o senhor falando que a igreja nas casas, que são células, e uns vão na casa dos outros, e pastor, isso não dá certo. Minha avó já dizia, quando está muito perto um do outro, já vai dar problema. Eu falei, e o que a sua avó faz? Ela já morreu, pastor, então esquece ela. Então assim, porque na verdade isso não é bíblico. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, de casa em casa, no templo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por quê? Porque é assim que nós somos transformados, e é ali que Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Quando estamos juntos em unidade. É claro que nós não podemos passar 24 horas juntos. Mas assim, pelo menos domingo e quarta-feira nós temos que estar. É ou não é? Por quê? Domingo é o dia da família, sim ou não? Eu sei que no mundo que nós vivemos, o mundo que já perdeu completamente o sentido do que é família, do que é amar uns aos outros, do que é ser família de fato. Você sabe o que eu estou falando, não posso falar muito claro, está sendo filmado. Mas você sabe o que eu estou falando. Perdeu-se aquele negócio de domingo, meio-dia, família toda ao redor da mesa, comendo o churrasco, o bom churrasco gaúcho, tchê, barbaridade. Pastor, ainda tem na minha família, glória a Deus, preserve isso que é bom. Mas a maneira dos cristãos reunir em família é cultuando a Deus no domingo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Por que você está aqui hoje? Você veio participar da mesa do Senhor. Todo crente no mundo inteiro hoje está cultuando a Deus, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Eu não consigo entender como o crente não vai no culto no domingo. Vou falar bem baixinho para você ouvir. Para mim nem é crente. Porque domingo é o dia dos cristãos, aqui ou na África do Sul. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a realidade. Aí quem está na live pode falar isso e eu não vou te ouvir. Então o que acontece? Pastor, o senhor não sabe da minha dificuldade, locomoção. Ninguém tem problema de tempo e ninguém tem problema de dinheiro. As pessoas têm desculpa. Sabe por quê? Com todo amor e carinho, me ouça, eu sou um pastor e eu quero ensinar a igreja hoje. É importante você ensinar o que é andar em comunhão e viver a igreja. Ninguém tem falta de tempo e ninguém tem falta de dinheiro. As pessoas têm desculpas muito boas. Porque você pode dizer assim, eu não tenho dinheiro para ir para o culto, para ir para a célula, para não sei o quê. Mas as suas redes sociais te entregam. E eu olho redes sociais. Eu não tenho tempo. Mas está sempre online. Se eu que sou seu pastor vejo isso, Deus também está vendo. Pastor, mas isso aqui não é uma palavra de fé, o senhor está me condenando. Não. Eu estou chamando a sua atenção para dizer para você e para ensinar para você que nós precisamos investir na comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão plena, a koinonia, não é só para comer.
Os irmãos me convidam, pastor, vamos comer um churrasco. Mas é claro, vamos. Pastor, vamos comer uma pizza. Mas é claro. Pastor, vamos comer um churrasquinho pequenininho. Vamos. Tá, pastor, vamos comer um pastel. Vamos. Pastor, está friozinho, vamos comer uma sopa. Não posso, já tenho compromisso. Que sopa, segundo a minha literatura, não é comida. Pastor, mas eu gosto. O problema é seu. Tem gosto para tudo. Mas eu sou capaz de comer sopa. Já fui lá na casa da irmã Maria e do irmão Miriam uma vez e comi sopa. Lembra disso? Comi sopa. Eu queria ganhar eles para a vida da igreja. Eu como até rato, se for preciso. Sério? Para ganhar gente para Jesus, eu como formiga, como que tiver que ser. Porque o meu alvo eu me faço de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Amém? Então essa é a verdade. O principal foco é o evangelho. Mas eu estou falando de tempo e de dinheiro. Você pode não ter dinheiro e não ter tempo. Mas se morrer alguém próximo de você, separa tudo. Você consegue dinheiro para fazer o funeral e consegue tempo para assistir o funeral. Sim ou não? Então você há de convir comigo que tempo e dinheiro não é problema. O problema é prioridade. Fala assim comigo, prioridade. O que está em primeiro lugar na sua vida vai definir o seu futuro. Se você coloca o Senhor em primeiro lugar, o necessário para você viver vai ser acrescentado. Isso é fazer parte da comunhão. Porque essa comunhão não é só comer, como eu falei. Porque crente come, amém? Crente não bebe, mas come, e muito. Mas essa comunhão, a koinonia, ela é vertical e horizontal. Ela é uma comunhão de baixo para cima e para frente. Porque ela é uma comunhão plena. Então, como nós vivemos essa koinonia que gera poder? Quando nós temos um relacionamento com Deus, que é importante, diário, que é importante ter aquele tempo a sós com Deus, no nosso devocional. E toda essa igreja é indesculpável em dizer assim, pastor, eu não consigo ter tempo para orar e nem para ler a Bíblia. O que você faz 12:30? Eu mudei a minha rotina de almoço para te ensinar a importância do devocional. 12:30 a 1h eu estou sentado na minha sala, numa live, aberta para todos que quiserem ler a Bíblia e quiserem orar. E eu estou disposto a ensinar, já faz 3 anos que eu faço isso todo dia. Para motivar os irmãos a lerem a palavra, para te mostrar o quanto que é importante para que você cresça. Então essa é uma comunhão com a palavra, amém? Com o Espírito. Mas é importante também você não ser um solitário no reino de Deus. Deus não é o Deus dos solitários, amém? É importante você saber, Deus não é o Todo-Poderoso que faz tudo sozinho. Quando lá em Gênesis ele foi criar o homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos é plural, você estudou português? Plural é mais de uma coisa, amém? Então ele fala, quem que fez? O Pai, o Filho e o Espírito criaram o homem. E por isso o homem é um ser triuno, formado por Espírito, alma e corpo, porque ele é a expressão de Deus. Então nós vivemos e somos a expressão de Deus na terra, mas é pelo Espírito que nós nos movemos e expressamos essa comunhão, e é pelo Espírito que nós aprendemos a amar uns aos outros como Ele nos amou. É pelo Espírito que nós aprendemos a carregar o fardo uns dos outros, a ser paciente esperando que os outros mudem, e entendendo que nem todo mundo dá a mesma resposta no tempo esperado. Existem pessoas que demoram mais para ter os olhos abertos. Obrigado pela água. Mas Deus é o Deus que é Pai para todos, que creem em Jesus. Amém? Então essa comunhão, ela é importante. A comunhão com Deus, mas a comunhão com a vida da igreja. Por quê? É no meio do povo de Deus que as suas imperfeições vão ser trabalhadas. É no meio do povo de Deus. É muito fácil ser igreja online. Ninguém fala na sua vida. Eu posso estar aqui falando e agora a pessoa fala assim, eu não quero ouvir esse pastor, botar no mudo, e eu estou aqui, ó. E ela não está ouvindo nada porque ela ficou brava comigo. Mas aqui você tem que me ouvir. Porque você fala assim, se eu levantar para ir no banheiro, é capaz de ele falar alguma coisa ali. Sério, porque nós temos que ganhar um prêmio. Alguns cristãos têm que ganhar um prêmio pelo incentivo de salvar rins. Porque eu nunca vi gente que toma tanto água do que nos cultos. Sério, dá uma sede louca no povo. Sério. Não tem gente que falou para mim uma vez que não gostava de água, mas levanta 10 vezes para tomar água no culto. Eu falo, isso aí está salvando o rim dele, obrigado Jesus. Depois dessa ninguém mais levanta, né?
Mas por que eu estou dizendo isso? Estou brincando com você, estou chamando sua atenção aqui. Mas é importante você saber, essa comunhão com Deus afeta a nossa vida diária. Então, nós somos trabalhados, Deus vai te dar tudo que... Ouça, ninguém pode mudar você. Ninguém pode me mudar. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a sermos transformados. Mas você precisa de alguém que fale a verdade para você. Pessoas que te amam de verdade. Eu disse isso para o Denilson, já que ele falou hoje aqui, se expôs. Eu disse para ele, eu vou te falar o que o teu pai nunca te disse, que os teus amigos nunca te falaram, porque não tinham coragem. Deus me colocou nessa posição para falar, por isso eu apanho mais, tomo mais pedrada, corro o risco até de ser espancado um dia desse, mas por amor ao Evangelho, não vou deixar de falar a verdade. Porque ao longo desses anos, Deus tem levantado homens de verdade nessa igreja, para liderarem suas casas, suas famílias e também ajudar a liderar a igreja. Gente que realmente entendeu o seu propósito. Não são pessoas perfeitas, não são. São pessoas cheias de falhas como qualquer um, mas que se colocaram na brecha para serem transformados e usados por Deus, porque a comunhão produz isso. Quer ver eu te dar uma prova real disso? Alguém que não quer ser mudado, ele foge da comunhão o tempo todo. Adão, onde tu estás? Lembra dessa frase? Foi logo depois dele ter pecado. Deus perguntou para ele, onde tu está? Ele tinha fugido da comunhão, todo dia tinha comunhão com Deus, mas naquele dia ele não estava. Ele fugiu, ele se escondeu, porque ele ficou com medo. O medo atrapalha a sua vida cristã. Por isso eu quero dizer para você de uma vez por todas, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa quantas vezes você já errou. Eu quero dizer, Jesus lá na cruz já acertou no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos algumas vezes tropeçar e cair, porque Ele diz que cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Ele está sempre com a mão estendida para nos tirar do buraco e dizer, vamos de novo, eu acredito em Ti, vamos lá, filho. Porque derrotado só é aquele que desiste e volta atrás. Mas você é vencedor, Deus te chamou para vencer. Você não é o que às vezes o diabo fica falando na sua mente. Você não é o que até mesmo você pensa ao seu respeito. E você não é o que as pessoas falam de você. Você é o que a Bíblia diz ao seu respeito. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E mesmo que um exército se acampe contra ti, o Senhor dos exércitos está a teu favor. A teu favor. Não se preocupa, Giovanni, eu não vou cair. Hoje eu estou antes do negócio. Eles puxaram a minha orelha. Pastor, o senhor está indo muito na beirada. Daqui a pouco o senhor cai. Estão me cuidando. Obrigado, irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês. Mas está tudo sob controle. É importante você saber. Deus te escolheu para um propósito. E o nosso Deus, Ele não é um Deus que perde batalhas. E Ele entrou na sua luta e Ele não retrocede. Ele entrou na sua batalha e essa vitória é certa. Mas nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, Ele é verdadeiro, mas não é igual ao nosso tempo. A vontade de Deus não é igual à nossa vontade. Mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém? E Ele insiste no Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Essa é uma premissa de Deus para a igreja. Eu vou te mostrar como isso é tão real. A maior armadilha do diabo, Satanás, Lúcifer, é tirar você da vida da igreja. Sabe quando é que o diabo derrotado consegue aparentemente derrotar um vencedor? É quando ele consegue isolar a ovelha do rebanho. Ovelhas andam em bandos. Ovelhas andam em bandos, não andam sozinhas. Mas quando o diabo consegue encurralar uma ovelha e consegue fazê-la sair do meio do bando, é aí que ele ataca, é aí que o lobo ataca, ela se torna uma presa fácil. Mas quando que essa ovelha se afasta? Quando ela está doente. Mas quando que a ovelha adoece? Quem tem filho aqui, levanta a mão. O seu filho provavelmente é uma draguinha, come que é um leão. Pelo menos alguma fase, uma criança fez assim, ó. Quando eu falei como que é um leão, foi assim. Porque criança é assim, criança saudável tem apetite. Mas quando que você descobre que o seu filho não está bem? Quando você fala assim, hoje é dia de sanduíche. Como é que chama? Hambúrguer. Hoje é dia de hambúrguer aqui em casa. Eu não estou com fome, eu não quero. Pega o carro e vamos levar para a UPA. É assim ou não é?
Porque se a criança não quer comer, ela está com algum problema. Ai, pastor, eu não vou no culto hoje. Aqui está sendo servida uma comida, amém? Quando o crente não quer comer, é porque ele está doente. Pastor, e como que ele é curado? Quando ele está no meio do mover de Deus. Pessoas hoje aqui foram curadas, não só no seu corpo, pessoas aqui foram curadas na sua alma hoje. Algo foi destravado na vida de algumas pessoas aqui que elas só vão perceber amanhã. Quando elas verem as portas abertas, quando ela vê que uma tristeza que havia dentro dela foi embora, ela vai dizer assim, uau, tudo sumiu. E provavelmente vai estar aqui domingo que vem testemunhando o que aconteceu aqui embaixo. Porque Deus é assim, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E é importante nós confiarmos em Deus para essa comunhão. Tem um livro na Bíblia, no Velho Testamento, chamado Sofonias. Não é saxofone. Sério, teve um irmão que falou assim, pastor, é verdade que tem um livro na Bíblia chamado saxofone? Eu falei, não, com certeza não. Sim, a sigla é um S e um F. Eu falei, é Sofonias. Quase parecido. Sofonias capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Isso aqui é plural ou é singular? Singular. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui tem 3 expressões de alegria na Bíblia, pelo fato de Deus estar com você. Primeiro fala que Ele está no meio de ti. Estou falando isso aqui no Velho Testamento, mas isso aqui é um profeta, que está profetizando o que vai acontecer no Novo. Você sabe qual é a ardente expectativa da criação hoje? É a manifestação dos filhos. Mas você sabe qual é o mistério que estava oculto nos séculos e nas gerações aqui em Sofonias? Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele povo do Velho Testamento não sabia e nem sonhava que Deus poderia habitar dentro deles. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Não é para que nós pudéssemos hoje entrar no Santo dos Santos. Não, para Deus sair de lá e entrar em nós. Agora o Santo dos Santos é o meu e o seu coração. Ele habita em nós e Cristo em nós é a esperança da glória. Então ele está falando aqui que essa comunhão ela é real e verdadeira. Mas nada entristece a Deus mais do que a rebelião, a individualidade. Porque Deus é o Deus de estar junto. Deus não se alegra com o irmão lutando contra o irmão, brigando contra o irmão, falando mal de irmão. Isso gera espalhamento de pessoas por propósitos errados. Mas Deus, Ele une pessoas para um propósito. Deus nos uniu aqui nessa igreja, irmãos, com um propósito: conquistar essa cidade para Jesus. Esse é o nosso quinhão, essa é a nossa recompensa, essa é a nossa parte do legado que nos foi dado. São mais aproximadamente 350 mil pessoas que moram nessa cidade, em que Deus vai marcar todas elas. Nós temos orado por elas todos os dias, temos clamado ao Senhor, entra em cada casa, toca em cada família, faz um mover, mas nós não sabemos, nós temos a certeza que não vai ser do dia para a noite, mas ao longo do tempo, isso vai acontecer. Vai acontecer. Muitas vezes eu ouvi a história do meu pastor Aloysio, falando, quando eles começaram a videira lá em 1999, eram 80 irmãos na garagem de uma casa, e eles sonhavam em ter uma igreja forte e prevalecente na cidade. Hoje se reúne aproximadamente 40 mil irmãos na cidade. Abriram em São Paulo, hoje São Paulo já está passando, está chegando a 50 mil irmãos. São mais de 100 igrejas em São Paulo pregando o evangelho, em igrejas grandes. Nós estamos em todas as capitais do Brasil, espalhados por cidades circunvizinhas. O Rio Grande do Sul, que era tomado, falaram que era cemitério de pastor, que aqui crente não se resolvia. Eu sou o primeiro pastor da videira aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero provar para você, no Rio Grande do Sul vai converter gente cheia do Espírito Santo, como Deus fez na minha vida. Eu era alguém gelado, frio, inconstante, mas o Espírito Santo mudou a minha história. Hoje eu sou um pastor cheio do Espírito Santo, eu amo a glória de Deus, e eu tenho gerado discípulos cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer, a prova viva, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. O povo aqui ama a glória de Deus, ama o mover de Deus, ama o mover do Espírito. E eu quero já avisar você, nesse mês, nesse ano nós vamos ter uma vigília por mês.
Toda a última sexta-feira do mês, das 8 à meia-noite, nós vamos estar clamando por essa cidade aqui nesse prédio, orando, clamando, intercedendo, e as pessoas vão vir, vão converter. Deus vai alinhar pessoas com o mesmo coração para essa comunhão, para vir fazer parte da vida da igreja. Deus vai levantar trabalhadores, líderes, anfitriões que vão abrir as suas casas para receber a igreja, e nós vamos crescer de passo a passo, de glória em glória, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. E eu digo para você, não vai faltar recurso, nem provisão, nós vamos ter tudo o que nós precisamos para crescer e avançar debaixo da vontade de Deus. Mas nós precisamos cultivar a comunhão, não podemos negociar a comunhão com Deus, por favor. Fale assim para o irmão que está do seu lado, olhe para ele bem sério. Fala assim, irmão, não negocie a sua comunhão com Deus. Olha nos olhos dele e fala assim, quero te ver todo domingo aqui. Agora quero ver se você é corajoso mesmo. Olha nos olhos dele e fala assim, e sem desculpas, irmão. Agora o irmão olha para ele e fala assim, tá bom. Mas por que eu estou falando isso, meu Deus? Porque a comunhão gera poder. E todo cristão, ele precisa se mover debaixo do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na nossa vida. Mas você pode pensar assim, pastor, mas o senhor não me conhece. Eu sou fraco, sou limitado. Esse é o segredo. Você está no lugar certo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você é alguém que se considera fraco, eu quero dizer, você é alguém escolhido por Deus. Deus te escolheu, eu tenho certeza. Porque Ele manifesta o poder dele na fraqueza. Mas por que o fraco precisa? De unção. De unção. Sabe o que é alguém corajoso? Depois você coloca nas suas redes sociais lá. O corajoso é um medroso que acabou de orar. Quem é cheio de coragem é um medroso que acabou de orar. Porque quem ora recebe poder. Ele ganha unção do Espírito. E ele ganha algo que é maior que coragem. É ousadia. Os demônios se estremecem. Correm. Alguém disse para mim esses dias, pastor, eu fui orar por alguém expulsar o demônio, e a pessoa falou assim, não faça isso, você não sabe com quem você está mexendo. Ô demônio, eu quero dizer para você hoje, você que não sabe com quem você está mexendo, nós somos gente perigosa, cristão, você é um perigo, irmão. Os demônios estão se suicidando nas encruzilhadas por causa de você, ele vem chegando, foge. Nós somos um perigo para o inferno, porque nós estamos resgatando pessoas lá de dentro. E não é esse negócio que o inferno está vindo para cima de nós, não. É nós que estamos para cima dele. Nós vamos ter agora dia 19 e 20 de agosto um encontro aqui, ó, com mais de 50 pessoas para a glória de Deus. Elas vão ter um final de semana que vai mudar a história. O mesmo encontro que mudou a vida do Denilson, da família dele, vai mudar de mais ou menos 50 pessoas no dia 19 e 20 aqui. Por quê, pastor? Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Tem que haver fé, tem que crer e tem que estar envolvido. Algumas pessoas eu fico assim, como pastor, eu falo, Senhor, abre os olhos, eu oro todo dia dizendo, Senhor, traz revelação, traz clareza. A oração do apóstolo Paulo, lá para os Colossenses, lá em Éfeso, dizia, abre os olhos do coração para que eles possam ver a esperança do seu chamamento, qual seja a esperança da glória. Senhor, traz revelação, sabedoria, entendimento, no pleno conhecimento da verdade, que é a tua palavra. Porque quando você abre o entendimento para entender as coisas profundas do Senhor, você é levado para um novo nível espiritual. Mas quando que isso acontece? Quando você está exposto à palavra, como hoje aqui. Você está exposto à palavra, essa palavra, ela é como um jato de água na sua direção. Só que você chegou do mundo, a recém, você não é do mundo, amém? Você é um cidadão celestial, mas você, como eu, vive no mundo, e o mundo está cheio de poeira. E às vezes nesse mundo você não consegue fechar os ouvidos para não ouvir as pessoas falar bobagem, às vezes no trabalho, às vezes na sua volta, e tudo que entra para você não é neutro, acaba te contaminando. Eu trabalhava numa empresa, miséria, que ficava tocando umas músicas o dia inteiro. Eu era separador, então eu pegava a minha paleteira, o meu marcador de produto, e eu ia separando as coisas que ia ser entregue nos caminhões. O dia inteiro tocava música mundana. Eu chegava em casa e às vezes eu estava cantando as músicas. Minha esposa falou, ué, o que é isso?
Falei, Deus, essa miséria, eu tenho que dar um jeito. Não, nada é neutro na sua vida. Por isso nós precisamos constantemente ser lavado pela palavra. O que eu estou fazendo aqui hoje? Estou lavando você com a palavra. E essa palavra está te descontaminando com as coisas que te influenciaram. Mas já pensou quem não veio no culto hoje? Quantos cultos nós temos por semana? 1. Só domingo. Então quem faltou hoje vai ficar 15 dias sem culto. 7 antes, 7 depois. É 14, pastor, mas até chegar o dia do domingo é 15. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou falando, pastor, o senhor fica obrigando nós a vir no culto. Sim, filho, é porque eu te amo. Eu quero você bem alimentado para que você não seja enganado pelo diabo, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, que nos acusa de dia e de noite. Porque quando você está aqui, ouça, pastor, eu não falei nada, não vim aqui na frente receber oração. Eu fiquei aqui quietinho no meu cantinho. Só pelo fato de você estar aqui nesse ambiente, você já recebeu algo. Você não precisa nem ter aberto a boca, você estava aqui, ó, até apavorado, falando que loucura é essa? Quem que me convidou me enfiou nessa fria aqui, Jesus? Se alguém vem orar por mim, agora acontece alguma coisa, eu caio. E aí o que acontece? A pessoa fica apavorada e fala, meu Deus. Aí o irmão às vezes sai daqui. E vai para o seu lado, você sai. Você fica com medo. Mas só pelo fato de você estar aqui, há uma atmosfera de glória que é liberada. E você recebe. Você vai sair daqui hoje diferente da forma como você entrou. Porque a palavra foi liberada e a água da palavra está te lavando. E você vai chegar em casa e vai tentar dormir, vai começar a imaginar algumas coisas. Talvez Deus vai te dar sonhos proféticos na sua vida. Talvez tenha algumas áreas da sua vida que não está bem, que você vai perceber que vai começar a mudar. Só pelo fato de você estar num ambiente, comunhão é isso, koinonia, produz poder, libera unção, que transforma vidas, diga amém. Mas onde o poder está envolvido? Eu estou no horário. Estou fazendo uma ginástica aqui hoje, aleluia. Falei que ia começar a academia amanhã, já comecei hoje, aleluia. O irmão falou assim para mim, pastor, o senhor falou que ia começar a academia semana passada. O senhor não começou. Um irmão distante. Mas daí a minha filha mais nova falou, pai, o senhor não disse que ia começar? Falei, meu Deus, por que eu fico falando essas coisas? Se eu não vou conseguir começar. Pastor, disciplina. Sim, eu vou falar um negócio para você. É bom cuidar do corpo. Mas o melhor é cuidar do espírito. Se você tiver que decidir tempo, invista no corpo, no espírito, investe no espírito. Tem alguém que é dono de academia aqui? Levanta a mão. Graças a Deus, não vou ter ninguém querendo me matar na saída. Então vamos lá, porque é verdade, tem gente que investe no corpo, que vai apodrecer numa cova rasa, mas o espírito está morto. E hoje à noite te pedirão a tua alma e o que tu tem para oferecer, filho. Entendeu o que eu estou dizendo? A palavra de Deus nos diz isso. Invista no que é do alto. Invista no que é do céu. Aí amanhã eu mando uma fotinha na esteira da academia, você fala, esse pastor aí falou que não era para fazer. Não estou falando que não é para fazer. Você consegue me entender? Eu não estou dizendo que não é para cuidar do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide dele. Amém? Por isso saia daqui, faça uma comunhão, vá comer numa lancheria. As irmãs digam amém. Aleluia. Mas também cuide do corpo, faça uma caminhada. Nem que seja descendo a escada de casa. Vai de a pé até a padaria. Faz alguma coisa. Para mim equilibrar aqui, tá bom? Para não ficar só do lado da comida. Amém? Mas eu estou dizendo comunhão tem a ver com poder. E o poder tem a ver com óleo. Óleo representa o que na Bíblia? Unção. No Salmo 133 que nós estamos lendo, no versículo 2, ele fala, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote, ok? E para a gola de suas vestes, e por todo o corpo. Nós estamos lendo o Velho Testamento, Salmos, amém? Então se Arão é o sacerdote, quem é o sacerdote do Novo Testamento? Quem é o sumo sacerdote do Novo Testamento? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança, amém? E ele fala então, o óleo que desce pela cabeça, quem é o cabeça da igreja? Jesus. E a igreja é o corpo de
Cristo. Então a unção está na cabeça, ok? O primeiro lugar que o óleo toca é em quem é ungido, Jesus. Ele recebe a unção. O segundo momento que trata é a barba. A barba representa o quê? Maturidade, autoridade. Criança não tem barba, por isso ela é infantil. Amém? Tem alguns que até tem uns bigodinhos de Nescau. Eu não vi ele aqui, graças a Deus. Então ele não me ouviu. Ele vai ouvir a live. Então o que acontece? Mas a barba nos fala de autoridade, alguém já experimentado. Então a unção flui mais diretamente para quem realmente entende a importância da unção. Isso é ter maturidade, é não brincar com a unção, é não menosprezar a unção. Algumas pessoas não me entendem às vezes, porque eu não brinco com a unção. Se algumas pessoas não honram a unção na minha vida, eu me afasto delas. E elas perguntam, pastor, por que o senhor se afastou de mim? Eu falo, não afastei, está corrido o negócio. Mas quando você não honra a unção, você não recebe a unção. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus me colocou como pastor nessa igreja. E eu recebo uma unção dele para isso. Se eu fosse sem unção, sabe o que eu teria feito já? Eu tinha colocado a minha foto ali na frente. Venha para o culto do apóstolo Juan Pablo. Porque se não tem unção, tem que ter força do braço. Pastor, está sendo filmado. Tem problema, estou falando a verdade. Sério, se um dia você chegar aqui e a minha foto estiver aqui na frente, volte e procure outra igreja. Que nós perdemos o coração. Porque a unção está estabelecida como uma autoridade. E à medida que você honra a autoridade, você recebe a unção que está sobre ela. Agora, todo crente tem unção para receber. Nós estamos aqui orando hoje, uma unção foi liberada. É o óleo que escorre, que vem do cabeça que é Cristo. O cabeça dessa igreja não sou eu, é Jesus. Eu sou o cabeça da minha casa. Por isso todo homem deve ser o cabeça da sua casa. Nós vemos uma geração de homens que olharam aquele desenho, bananas de pijamas, lembra? Bananas de pijamas, descendo as escadas. Eu também já fui um banana. Nós vivemos uma geração de homens que se escondem do mascate e mandam a esposa atender. Essa é a geração que nós vivemos. Não atende os cobradores, não dão a cara a tapa. Mas eu quero dizer, nessa igreja só tem homem de Deus, amém? Os bananas estão tudo lá fora. Nós vamos encontrar eles vão se tornar homem de Deus também. Diga amém. Para me ficar bem com você, aleluia. Mas eu também sou profeta de Deus. Quando você ouve a palavra e concorda, você vai ser não aquilo que parece ser, mas aquilo que você fala que vai ser. Quando você fala em fé, você já é aquilo que você fala. Quando eu falo que nós somos uma das maiores igrejas dessa cidade, é porque nós já somos, a nossa influência vai longe. Eu não sei se tem igreja de 10 mil membros aqui nessa cidade, não tem, com certeza. Nós temos uma procura no YouTube de quase 10 mil pessoas nos procurando aí. Vai ter uma hora que a gente vai sair da internet e vai chegar aqui. Entendeu o que eu estou dizendo? E vai acontecer uma reviravolta nessa cidade por meio do evangelho da graça. Não é o evangelho da lei. Você tem que dar algo para Deus para ser abençoado. Não. Você já é abençoado porque você é filho de Deus. Você não precisa dar nada para Deus para ser abençoado. Até porque eu não tenho nada para oferecer para Deus que Ele já não tenha. E tudo que eu tenho, eu não posso ter se do céu não foi me dado. Então Deus Ele é o abençoador, amém? E essa comunhão então ela libera poder por meio do óleo. Mas o óleo tem algumas funções. E semana que vem eu vou te falar das funções do óleo na vida de um crente. Anota aí, essa é a palavra da semana que vem, domingo que vem. Você não pode faltar. Por quê? Porque é uma continuação. Semana retrasada eu preguei o início dessa mensagem. Hoje eu preguei o centro dessa mensagem. E semana que vem eu vou pregar o final dessa mensagem. Essa mensagem fala sobre as funções do óleo na vida de um crente. Por que você precisa ter óleo na sua vida constantemente? Por que você precisa buscar óleo constantemente? Eu vou te dar só uma palhinha de domingo que vem, amém? Primeira coisa, quando você está envolvido na comunhão da igreja, você recebe óleo. E sabe quem é que Jesus está vindo buscar? Quem tem azeite sobrando na botija. Você já foi aceso, você é uma lâmpada acesa, você é uma lamparina, o seu espírito foi aceso, mas você precisa acumular óleo na botija. Por quê?
Porque ele está vindo buscar gente que tem azeite sobrando. E só uma maneira de buscar azeite é comprando. A salvação é pela graça mediante a fé. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer negociação com Deus para ser salvo, você só precisa crer. Crer. Fui fazer um velório essa semana, falei isso. A pessoa que morreu eu conheci pouco, mas no momento que eu conversei com ele eu já sabia, né, pelos parentes, que ele tinha aceitado Jesus. Isso definiu a eternidade dele. Então a eternidade, a vida eterna se define, não tem a ver com igreja, não tem a ver com nada, tem a ver com crer em Cristo, amém? Se você crê em Cristo, você é salvo. Mas agora o que você vai fazer depois de salvo, é que é uma caminhada para o reino. E para reinar, você precisa ter azeite sobrando. Então semana que vem eu vou te ensinar sobre isso. Como o óleo funciona na vida de um crente, e como um crente adquire óleo para crescer em fé. Amém? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor, e eu quero falar para você, ouça, hoje é um dia em que nós separamos para ensinar. Pastor, hoje a palavra parece, vai ter um apelo, alguma coisa assim? Não, hoje eu estou liberando para você uma palavra de ensino. Qual que é o principal ensino que você pode levar para casa hoje? A importância de congregar. A importância de estar unido com os irmãos para receber a unção que Deus tem para liberar sobre o corpo. Sabe por que eles estão tudo correndo assim? Porque eles acharam que eu ia passar do horário hoje. E hoje eu surpreendi todos eles. Então o que acontece? O que acontece? O maior ensinamento que você pode experimentar é saber que toda vez que você está junto com a igreja, você recebe algo da parte de Deus. É inevitável. Não é neutro a comunhão da igreja. E hoje eu quero te fazer um convite. Preste muita atenção. Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando hoje aqui pela primeira vez. E em momento de ceia, em algumas igrejas, é um momento de tortura. Se você tem pecado agora, curve a sua cabeça, ajoelhe-se no seu lugar e arrependa-se, pecador. E se você sentir o perdão no seu coração, e realmente entender e chorar muito de arrependido, então você pega o cálice. Mas, se você pegar o cálice em pecado, o anjo vai passar a espada na sua mão e o cálice vai cair. Como que um irmão vai ceiar dessa forma? Ele vai deixar cair o cálice. Ele está desesperado. Se cair, então todo mundo vai olhar para ele. Em alguns lugares, dia de ceia é um dia de tortura. Mas eu quero dizer para você, dia de ceia, não é dia de você lembrar de si, é dia de você lembrar dele. Fazei isso em memória de mim. Não está mandando olhar para você, está mandando olhar para a cruz. E quando você olha para a cruz, você vê o sacrifício que foi feito. O justo morrendo pelo pecador. E agora todo aquele que crê e for batizado, recebe então a salvação. E aí então nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele e nascemos de novo. E como um testemunho público de fé, nós batizamos nas águas. E quem batizou nas águas, ele assina um decreto espiritual. Porque as duas ordenanças do Novo Testamento são o batismo e a ceia, e os dois estão ligados. Então se você já batizou nas águas, mesmo que você não é dessa igreja, está nos visitando, talvez estava parado na fé, está voltando hoje, ou veio só porque alguém te obrigou, falou assim, se você não ir nunca mais vai ser meu amigo. Tu não obrigou eles, né, Ney? Tu só convidou, não obrigou eles, né? Amém, glória a Deus. Então o que acontece? Se você convidou, a pessoa veio, a pessoa, eu já sou batizado, batizei nas águas, mas estou afastado, posso ceiar? Não só pode, como deve, porque você já deu o seu testemunho público de fé. Pastor, mas eu não me sinto preparado. Você tem que aprender que você não anda pelo que sente, você anda pela fé. E a fé diz o que Jesus disse lá na cruz. Você lembra o que ele disse? Tetelestai. Ih, pastor, eu não sei essas palavras difíceis. Tá bom, vou traduzir para você. Está consumado. Significa o quê? Vou falar o bom gauchês. Feito. Está feito. O que é feito? Tudo. Tudo foi feito. Quando Deus olha para você agora, independente das suas falhas,
Você é aceito diante de Deus. Você é um filho. Sabe qual é a sua credencial no céu? A mesma credencial de Jesus. Você é um filho amado de Deus. Quando Deus olha para você, Ele te vê como alguém aceito. Por causa do sangue de Jesus. Não é pelos seus atos de justiça. Pastor, eu nem me comporto bem. É mesmo, bem-vindo à turma de pessoas que não se comportam bem. Nós confiamos não no nosso comportamento, mas no amor de Deus através da cruz de Cristo. E esse amor nos ensina depois a nos comportar bem. Amém? Não é uma vida de qualquer jeito, mas é uma vida debaixo da sujeição de Cristo. Então, se você já é batizado nas águas, pode ceiar. Você é meu convidado hoje, mesmo que não seja dessa igreja. É tempo de restabelecer a mesa do Senhor. Sérgio, pode servir a ceia, por favor? Pegue o pão, o cálice. Comunhão e vinho e pão. Vinho e pão. Meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração, alegria enche a videira, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Aleluia, glória a Deus. Se você não recebeu o cálice e o pão ainda, levante a sua mão, o servo vai levar até você. Tem gente lá atrás com a mão levantada. Aqui está todo mundo recebeu. Nós estamos comprando uma ceia nova, então assim, às vezes acontece de o pãozinho cair no chão. 5 segundos não contamina, tá? 5 segundos, pega rápido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem não pegou ainda, levante a mão. Ok, todos pegaram. Glória a Deus. Olha para cá. Dias como esse, nós fazemos uma vez por mês a ceia. Se nós quiséssemos ser bíblicos, 5 segundos, 4, 3, 2, já levantou. Se nós quiséssemos ser bíblicos, deveria ser feito em toda reunião. Porque todas as vezes que eles se reuniam, eles partiam o pão de casa em casa. Por que eles partiam o pão? Tem um símbolo em partir o pão. Quem é o pão? Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi moído, ele foi partido naquela cruz pelo meu e o seu pecado. Está cheio de gente se condenando, achando que os seus pecados vão levar ele à condenação, mas não sabendo que Jesus na cruz já pagou o preço. Olha para cá, já pagou o preço pelo seu pecado. Vou te dar um exemplo que todo mundo vai entender. Alguém já teve um carnê de loja? De 12 suaves prestações. E você fica louco e chega na 12ª. Você paga a 12ª, o que acontece? Você não deve mais. Amém? Somente um louco vai chegar na 12ª e na 13ª que não existe, vai lá querer pagar na loja. É ou não é? Se as 12 estão pagas, não precisa pagar mais. Amém? Eu quero dizer, Jesus pagou todas as parcelas da sua dívida. O escrito de dívida que havia contra você foi pago na cruz. Por isso eu e você não precisamos pagar mais nada. O que me mostra isso? O corpo que foi partido pelos meus pecados. E Jesus disse, dos seus pecados agora, eu não me lembro mais. Quem gosta de lembrar dos seus pecados é o diabo. Mas o Espírito Santo, ele não te lembra de pecado. Pelo contrário, ele te lembra que você é um filho amado. E ele te mostra o sangue. Porque o sangue do Calvário, ele não é um sangue que cobre transgressões, mas ele apaga. O sangue de cordeiro do Velho Testamento, ele cobria. Mas o sangue de Jesus, que é o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele apaga transgressões. Sabe o que o Senhor fala? Os seus pecados agora, é como se você perguntasse para a Bíblia, você não faz isso?
Senhor, e os meus pecados? E ele fala assim: e dos seus pecados eu não me lembro mais. E aí você fala: Senhor, mas onde eles estão? Eles foram lançados no mar do esquecimento. Eu faço essas loucuras com a Bíblia, eu fico perguntando só para ouvir Deus falar. E Deus fala com você através das Escrituras. Precisa ler a Bíblia. E aí você vive em paz com Deus. Por isso hoje você pode comer do pão e beber do cálice, ter a certeza que você é um filho amado, justo. Mas eu pequei hoje de manhã, pastor. Pois é, mas ele morreu há 2000 anos atrás, por esse pecado de hoje, pelo pecado de amanhã e do resto da sua vida, para que você fosse encontrado justo. Levante o seu pão, fala assim comigo: esse é o corpo de Jesus, no qual eu fui completamente restaurado. Ao comer desse pão, eu como saúde para o meu corpo. Ao comer desse pão, toda enfermidade no meu corpo é ilegal. Levante o seu cálice, fala assim: esse é o sangue de Jesus, o sangue da viva, nova e eterna aliança. Eu creio que por causa desse sangue que foi derramado na cruz, eu fui perdoado. Eu creio que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O sangue da sua morte me trouxe vida. Eu estava perdido, porque eu era um pobre pecador, mas Ele estendeu a sua mão para mim. E hoje, por causa do sangue, eu sou justo. O pecado não pode mais me condenar. O diabo não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Alegria enche a videira. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Levante sua mão, quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu declaro que essa semana será uma semana de vitória sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E eu profetizo, essa será a melhor semana da sua vida. Eu profetizo portas abertas, que o seu telefone vai tocar, trazendo boas notícias. E você vai testemunhar o favor de Deus na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare uma semana de vitória para ele, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, da Videira de Canoas, obrigado pela sua participação conosco. Se você foi abençoado por essa palavra, compartilhe essa live com mais pessoas. Também não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, o seu joinha, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, né? Que nós queremos, esse é o nosso alvo. Que o Senhor te favoreça em tudo, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos cantar parabéns, que nós temos um aniversariante hoje, a Samira. Nós tivemos também a nossa irmã Márcia, que estava de aniversário. Se tiver mais...